Olá, galera do nono ano. Sou o professor Carlos Henrique. Estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Eu espero que todo mundo esteja estudando bastante e vamos ao que interessa, pessoal. Muito bem. Hoje nós vamos tratar sobre perímetros, né? O perímetro, ele tem relação com o lado de cada figura, né? Com o contorno das figuras geométricas. É muito comum se utilizar os perímetros só falar muito em perímetro mais em relação aos polígonos, né? Mas só que qualquer figura geométrica, ela tem perímetro, né? Agora, a habilidade especificamente, que nós vamos estudar hoje, a parte de perímetro, é determinar o perímetro de um quadrado e de retângulos também, né? Olha, muito bem, ó. O perímetro de um polígono é a soma da medida dos seus lados. E como eu já falei, essa soma, ela não quer dizer, não é só dos polígonos, né? De todas as figuras geométricas, as figuras planas. Aí, para eu calcular o perímetro de um polígono, o que é que eu tenho que fazer? É só somar esses lados aqui, que eu tenho o lado 12, eu tenho 6, tenho 6 duas vezes e tenho 5. Então, somando 12 mais 6 dá 18, com mais 6 dá 24, com mais 5 dá 29. Então, o perímetro dessa figura aqui é 29 centímetros, né? Agora, de um quadrado, observe o que é que nós temos aqui. Primeiro, ó, o quadrado aqui tem a medida do lado igual a 8 centímetros. Aí nós vamos chamar agora de P o perímetro desse quadrado. Então nós vamos ter o que, ó? Que o perímetro desse quadrado seria 8 mais 8 mais 8 mais 8. Que somando esse 8 4 vezes aí, né? Daí um total de 32 centímetros. Agora observe o seguinte, nós vemos que o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Ou seja, isso aí com o quadrado tem os 4 lados iguais, eu posso também calcular o perímetro dele apenas multiplicando o valor do lado pela quantidade de lados, que é 4. Então, seria 8 vezes 4, que é 32 centímetros. Para qualquer quadrado, essa condição é válida, viu? Agora, se tratando de um retângulo, nós vemos que o retângulo ele tem lados iguais, mas são medidas de 2 a 2, né? Então, a mesma condição que nós fizemos no exemplo anterior do quadrado, eu não posso fazer aqui. Então, como é que eu calcularia o valor desse perímetro aí, ó? Eu estou vendo que aqui é 4 centímetros e esse lado aqui também é igual, né? Então, seria também 4 centímetros. Aqui embaixo eu tenho 7 e aqui em cima também são 7 centímetros. Então, como seria o perímetro dele? Chamando de P, seria 7 mais 4, mais 7, mais 4, né? Então, seria igual a 22 centímetros, né? 7 mais 4 são 11, 11 mais 11, 22. Mas só que nessa situação aqui, eu observo também o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse lado que é igual a esse, né? Ou então o 4 aparece duas vezes. E esse que é igual a esse, também aparece duas vezes. Então, para eu calcular o perímetro do retângulo, eu também posso utilizar o seguinte artifício, né? Eu multiplico 2 vezes cada um dos lados. Então, 2 vezes 7 mais 2 vezes 4. 2 vezes 7 são 14, né? E 2 vezes 4 são 8. Então, 14 mais 8 é 22. Lembrando que se você fizer assim, somando apenas os lados, né? Ou fizer assim, utilizando essa multiplicação, esse valor tem que ser igual. Ele não pode dar nenhuma diferença, né? Então, o valor que der em qualquer uma das duas situações, necessariamente tem que ser igual. Agora,
depois que nós já revisamos o que é o perímetro, né? Nós vamos resolver algumas atividades. Olha só, Raimundo comprou 2 lotes com as medidas de 10 por 30 metros, né? Ou seja, quer dizer o quê? Que a largura corresponde a 10 metros e o comprimento do lote corresponde a 30, né? Um ao lado do outro e pretende murá-los formando um só. Aí, quantos metros de muro Raimundo deve construir? Veja bem, nós temos aqui 2 lotes que na segunda figura estão aqui nessa configuração, né? Um ao lado do outro. Se fosse para murar os 2 separadamente, essa linha vermelha aqui iria equivaler ao segundo lote, aí um muro que ia separar os 2 lotes, né? Mas só que essa linha aqui é só para dividir, fazer uma divisão imaginária do que são os 2, de onde é cada um, né? Agora veja só, para eu calcular esse perímetro aqui, tenho que lembrar o seguinte, ó. Cada lote desse aqui equivale a 10, né? E se eu tenho 10 aqui e 10 aqui, é só eu somar. Então eu vou ter o quê? O valor da largura do lote final, que vai ser resultante da soma dos 2, né? Que seria igual a 20. Então, calculando o perímetro dele, que vai equivaler ao muro, o perímetro vai ser 2 vezes 20, porque eu já tenho aqui que a frente 10 mais 10 é igual a 20, mais 2 vezes 30, porque o 30 é 30 daqui, desse lado, e 30 desse lado aqui, né? Então, 2 vezes 20, eu sei que é 40, e 2 vezes 30 é 60. Agora, somando os 2, que eu vou ter o total final, né? Não, 40 mais 60 é igual a 100. Ó, se você fosse calcular apenas o muro para um desses terrenos aqui, você ia encontrar um valor diferente, né? Porque, por exemplo, se eu calculasse aqui, ó, eu tenho aqui 10, né? Que seria 10, 20. 20 com mais 30 aqui, daria 50. E com mais 30 daqui, daria 80. Veja só, para murar um terreno só, seria 80 metros de muro. E para murar os 2 juntos, formando um só, ele conseguiu murar utilizando apenas 100, né? Como se fosse, entre aspas, 50 para cada um, né? Agora vamos ver a atividade 2, né? Aí, ó, Rodrigo reservou um terreno retangular em seu sítio para construir uma horta e o cercou com tela de arame. Na entrada, ele colocou um portão de 2 metros de largura, né? Quantos metros de tela foram utilizados para cercar a horta? Olha só, nós temos aqui ao lado o desenho do terreno, né? Essa dimensão daqui até aqui é 44, né? Aqui nós temos 44 metros. E daqui até aqui, essas 2 linhas vermelhas, nós temos 27 metros. Veja bem, esse espaçozinho bem aqui corresponde ao portão. Então, esse espaço aqui são 2 metros. Isso quer dizer o quê? Que nesse espaçozinho aqui não vai ter tela de arame, porque aí vai ser a colocação de um portão que é para ter acesso à horta, né? Então, vamos ver como é que fica isso aqui na prática, né? Veja bem, eu já sei que aqui são 2 metros, né? Então, aqui eu tenho 44 metros, se é um retângulo, desse lado também a medida é 44. Aí, agora, aqui na frente eu tenho 27 e com mais o portão de 2, significa o quê? Que a largura dessa horta vai ser 2 mais 27,
que equivale a 29 metros. Agora, a situação é a seguinte: nós temos duas formas para resolver isso aqui. A primeira é nós calcularmos o perímetro desconsiderando o portão, e no final você subtrai os 2 metros do portão, ou então nós já fazemos o perímetro descontando esses 2 metros do portão. Aí seria esses dois de 44, né, um de 29 e um lado de 27. Aí a gente conseguiria saber a quantidade de tela necessária para resolver, para cercar toda a horta, né? Veja bem, agora o perímetro, né, que é a quantidade de tela que cercou, vai ser 2 vezes 44, e o 44 apareceu 2 vezes, e depois seria mais, eu vou colocar os 29 e depois eu subtraio o valor do portão, tá? Então vai ser 2 vezes 29. Depois disso, eu tenho que fazer o que, ó? Vou fazer 2 vezes 44, né? Que dá 88. Mais 2 vezes 29 e dá um valor de 58. Agora é só somar 88 mais 58, que eu vou ter um total de 146. Muito bem. Eu já encontrei o perímetro do terreno. Depois de que eu encontro esse perímetro, agora eu vou ter que subtrair o valor dos 2 metros do portão, porque como eu quero saber só o valor a quantidade de tela, né, o comprimento da tela, então vai ser 146 menos 2, que dá um total de 144. Significando que, para cercar essa horta, foram utilizados 144 metros de tela de arame. Terceira questão, né? Atividade. Calcule o perímetro da figura a seguir. Aí, vamos ver aqui, ó. Veja bem. Essa figura aqui, seria, entre aspas, um retângulo, como se tivesse os cantos afundados, ó. Essa partezinha bem aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Como se essa parte bem aqui tivesse sido dobrada para cá, ó. E essa parte bem aqui também, ó. A mesma coisa seria desse outro lado, ó. É como se os cantos dessa figura tivessem sido afundados, né? Se você tiver pode fazer isso aqui com um pedacinho de uma linha, um pedacinho de elástico, dá para você fazer isso aqui. Agora veja bem, ó. O que é que eu tenho aqui? Veja bem, ó. Eu sei que daqui até aqui são 5 centímetros, né? E esse pedaço aqui, ó, ele é igual a esse, que também é igual a esse. Então, quer dizer que daqui para cá, esse pedaço é 5 centímetros. Agora, esse lado aqui, ele é igual a quê? É igual a este pedaço aqui, mais esse e mais esse. Aí significa o quê? Que esses 3 pedaços aqui correspondem a 27 centímetros. E esse lado aqui do retângulo, ó, que formaria um retângulo, se tivesse no formato, seria 12. Então quer dizer o quê? Que para resolver esse perímetro aqui, eu teria que fazer o quê? Considerando como se fosse um retângulo, eu faria 2 vezes 27, mais quanto? Mais 2 vezes, esse lado é 5, com esse pedaço é 7, então 5 mais 7 são 12. Então, mais 2 vezes
12. Agora, 2 vezes 27, eu sei que é 54. 2 vezes 12 é igual a 24, né? Então, o perímetro da figura agora é só somar duas figuras que eu tenho aí, ou duas medidas que eu tenho. 54 mais 24 que dá 78. Então, o perímetro é 78 centímetros. Atividade 4. A quadra poliesportiva de uma escola municipal mede 20 metros de largura e 40 metros de comprimento. O professor de educação física pediu que os alunos dessem 5 voltas ao redor da quadra. Aí, quantos metros eles percorreram? Veja bem. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem melhor, né? O desenho de uma quadra poliesportiva. E nós vemos aqui que a largura aqui é 20 metros, né? E o comprimento 40 metros. Aí, o que foi que aconteceu? Os alunos deram 5 voltas ao redor dessa quadra. Ou seja, eles percorreram o perímetro dessa quadra 5 vezes. Então, para resolver já está muito fácil, né? Nós calculamos o perímetro da quadra e depois multiplicamos por 5. Então, o perímetro seria o quê? 2 vezes um dos lados do retângulo, que é 20, mais 2 vezes o outro lado do que é 40. Agora, multiplicando isso aqui, o que é que eu tenho? 2 vezes 20 são 40. 2 vezes 40 são 80, né? E agora 40 mais 80 é 120. Esse aqui é o perímetro da quadra, né? Que corresponde a uma volta. Como são 5 voltas, é só multiplicar 5 vezes 5 vezes o perímetro, que é 5 vezes 120. Então, seria o que, ó? 5 vezes 120 é igual a 600. Então, os alunos percorreram um total de 600 metros. O total percorrido por cada um dos alunos que concluíram essa atividade aí. Agora vejamos, ó, atividade 5. Marcos pretende cercar sua propriedade, que mede 180 metros de largura por 110 metros de comprimento, né? Aliás, ao contrário, com uma cerca de 6 fios de arame farpado. Aí, quantos metros de arame serão necessários? Essa questão aqui, ela é semelhante à atividade anterior, né? A diferença aqui que nós temos, ao invés de ser 5 voltas, né, nós estamos falando de 6 fios de arame, perdão. Então, o que é que nós temos que fazer? Calcula cada volta que esse arame vai dar, seria uma vez o perímetro da propriedade. Então, se são 6 fios, serão 6 vezes o perímetro. Vamos lá? Eu tenho aqui um esboço da propriedade, tem 110 de largura e 180 de comprimento. E aí, nós vamos fazer o quê? Primeiramente, calcular o perímetro dessa figura. Vai ser 2 vezes 110 mais 2 vezes 180. Então, multiplicando 2 vezes 110, nós temos 220. Multiplicando 2 vezes 180, nós temos 360. Agora é só somar.
Ó, 220 mais 360 dá 580, né? Pronto. O perímetro da propriedade é esse aqui, que corresponderia a uma volta do fio de arame. Como nós queremos 6 fios de arame, nós vamos multiplicar 6 vezes 580. Ó. Então, multiplicando 6 vezes 500 dá 3.000, 6 vezes 80 dá 480, então dá a quantidade de arame necessária seria 3.480 metros. Essa é a quantidade de arame necessária para cercar essa propriedade com 6 fios de arame. Caso fosse utilizado aquele arame farpado, geralmente o rolo é de 500 metros, seria necessário pelo menos 7 rolos de arame. Né? Olha, atividade 6. O retângulo e o quadrado abaixo têm o mesmo perímetro. Aí a pergunta é, qual a medida do lado do quadrado? Olha só. Se eles dois têm o mesmo perímetro, então a soma dos lados é igual, né? Então, a gente quer saber qual é o valor qual é o lado, o comprimento do lado do quadrado. Olha só. Eu vou calcular primeiro, eu vou chamar o retângulo de R e o quadrado de Q. Fica fácil para identificar quem é quem aí, né? Então, primeiramente, eu vou calcular o perímetro do retângulo, né, que eu chamei de R. Então, eu tenho os lados do retângulo são 10 e 18, então são 2 vezes 10 mais 2 vezes 18. Então, o perímetro desse retângulo, 2 vezes 10 são 20, 2 vezes 18 são 36. Então, o perímetro do retângulo é igual a 56 centímetros. Depois eu sei o que mais? Eu sei que o perímetro de Q, que é o quadrado, é igual a esse perímetro do retângulo aí. Então, outra informação que eu tenho, os 4 lados do quadrado são iguais. Então, se aqui embaixo é L, aqui também é L, né? Aqui também é L e aqui também é L. Então, o retângulo tem os lados iguais 2 a 2, mas o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, para eu saber agora qual é a medida do lado desse quadrado, é só eu dividir esse perímetro por 4. Então, quanto é o perímetro aqui? É 56. Então, ó, o perímetro de Q, aliás, o lado de Q, né? O lado do quadrado Q. É só eu dividir 56 por 4. Então, o lado do quadrado Q, né? 56 dividido por 2 dá 28 e 28 por 2 dá 14. Então, o lado do quadrado Q é igual a 14 centímetros. Então, se o perímetro é 56, dividindo por 4, eu tenho que o lado é igual a 14 centímetros. Pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Isso é que eu tinha para apresentar para vocês hoje e eu espero que todo mundo tenha compreendido bem. Qualquer dúvida você pode pedir o professor o link da aula, que ele pode repassar para você ver novamente, ou pode tirar também as dúvidas com o seu professor, que ele com certeza vai estar sempre disponível para auxiliar vocês. E até a próxima aula, pessoal.